Na sua visão, quais que foram os pontos, fatores fundamentais para ter feito o G4 dar tanto certo? Sou o cara comum, quando comecei a trabalhar, desde sempre, na verdade, tudo que eu fiz até hoje. Baixa a cabeça, foco, objetivo claro, vou e sai da frente, entendeu? E aí legal. acaba tendo esses resultados incomuns, né? É a diferença do ocupado e do produtivo, né? Exatamente. Tem muita gente que te observa, que vive ocupado, tá sempre correndo, tá sempre com a agenda cheia, sempre fazendo uma coisa de um lado pro outro e tal, mas você não vê essa pessoa crescer, progredir, Exato. né? Desenvolver. Exato. Por quê? Porque tá se ocupando das coisas erradas. Hoje se fala muito, né, da importância da cultura e as pessoas, e de propósito também ao mesmo tempo, as pessoas ficam um pouco perdidas, né? Como eu encontro o meu propósito, como que eu crio uma cultura dentro da minha empresa. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do Made in Brasil. O episódio de hoje é super especial e pela primeira vez a gente está trazendo uma fofoca quentíssima do mundo do empreendedorismo, né, amor? Quando eu falo que, olha, homem quando gosta de uma fofoquinha... Mas essa é quente, é inédita sobre, olha, spoiler sobre a sociedade do G4. Mas vocês vão ter que assistir. E aí, no meio, no final, a gente conta pra vocês. E além disso, né, claro, não somos um podcast de fofoca, a gente vai aproveitar o nosso convidado para falar muito de empreendedorismo, né, quais as características de um empreendedor de sucesso, quais as características de uma empresa, né, que prospera, quais os principais erros, enfim, vai ter muito insight para você que está no game, que está empreendendo e está buscando melhores resultados. Para quem não me conhece, meu nome é Dom Barros, minha parceira de vida e de podcast, Carol Wildes. Fala, galera, tudo bem com vocês? Eu sempre falo que tirar um negócio do zero é extremamente difícil. Essa construção é valiosa e a gente vai aprender com quem sabe construir, sabe fazer negócios saírem do zero e prosperar. Aqui no Made in Brasil, um episódio feito por pessoas comuns com resultados incomuns. Fiquem com a gente. E para ter esse bate-papo com a gente hoje, a gente vai receber aqui no Made in Brasil um cara que é um baita do empresário. Ele vai contar um pouco para a gente aqui dos negócios que ele já teve. Mais recentemente, um dos cases aí que mais fizeram barulho ao redor do Brasil, né? O G4 Educação, que todo mundo conhece. Com vocês, aqui no Made in Brasil, Tony Celestino. Aê, bem-vindo! Boa, obrigado pessoal, obrigado Dom, obrigado Carol. Cara, uma honra estar aqui, obrigado aí pelo convite. Como vocês falaram aí já, né, faz um tempinho que eu tô um pouco off, assim, até de rede social também, tenho postado mais coisas pessoais e tal, mas tem bastante bagagem aí nesses 5 anos que eu tava à frente, né, e junto com o G4 Educação. E eu gosto muito desse slogan aí quando a Zaiden, né, que me conectou com vocês. Aí eu fui dar uma olhadinha e eu vi esse slogan, né, como é? Pessoas comuns. Pessoas comuns, resultados incomuns. Resultados incomuns, porque é muito como eu me enxergo, né? Meus sócios não são pessoas muito comuns, né? Eu tenho principalmente os dois lá que aparecem mais, né? O Thales e o Alfredo, são duas figuras, né? Não são pessoas comuns. Não dá para dizer que são pessoas muito comuns, né? É verdade. E eu me enxergo muito isso. Eu sou o cara comum, né? Que, cara, quando comecei a trabalhar, desde sempre, na verdade, tudo que eu fiz até hoje, baixa a cabeça, foco, objetivo claro, vou e sai da frente, entendeu? E aí acaba tendo esses resultados incomuns, né? Legal. Então me conectei muito com esse slogan aí. Bacana. E falando nisso, em foco, né? Antes, assim, tem um monte de coisa pra gente conversar aqui. Eu vou perguntar mais sobre os negócios que você teve, um pouco mais desse case de sucesso do G4. Agora, como hoje você participa de mais de um negócio? Como que eu vi algumas coisas ali no teu Instagram? O que você tem hoje, né? E como que você administra, né, o teu envolvimento em mais de um negócio ali simultaneamente? Legal. Cara, boa pergunta, Dom, porque eu mesmo estou precisando responder isso para mim mesmo. Mas, cara, é o seguinte, eu lembro aos 13 anos de idade, salvo engano, eu resolvi montar meu primeiro negócio. Era aquele negócio de criança, né? Era vender jornalzinho e tal, não sei o quê. Só que aí também, nessa mesma época, eu resolvi aprender a programar.
Eu tenho 40 anos, então já faz um tempinho, né? Uhum. Mas aí com 13 anos eu fui aprender a programar. Meu pai me colocou numa escolinha lá de programação. Eu não aprendi nada na escolinha de programação, mas eu resolvi que eu ia aprender a programar a qualquer custo, né? E aí, na época, mal tinha internet, né? Isso era 94, eu acho, 93, sei lá. E aí, então, eu fui aprender com um livro. Uhum. Comprei livro, fui lendo e aprendendo. Então, eu sou muito autodidata, né? Olha, que legal. Ao mesmo tempo, essa minha característica me faz ser um executor. Eu sou um fazedor. Eu sou um executor. Eu gosto muito, eu tenho muitas ideias, eu gosto de também, né, pensar de maneira mais estratégica, né, e tal, ter aquela história da visão, tudo, mas depois que eu encontro algo que eu sei que é aquilo ali que eu tenho que fazer, aí esquece o resto e eu vou lá e executo, eu vou lá e faço. Não. Só que hoje eu estou em um momento, né, da minha carreira, da minha vida, onde hoje eu acredito que a minha contribuição estratégica é tão importante, talvez mais importante até do que a minha estratégia, do que a minha característica, minha habilidade de execução. Uhum. Né? Então, o que eu contribuo de maneira estratégica para alguns negócios tem muito mais valor do que, não, isso aí eu sei fazer, deixa que eu faço. Né? E aí eu comecei, então, a entender isso nessa minha transformação dentro do G4 e agora nos novos negócios que eu estou desenvolvendo, que eu estou entrando. Né? Então, respondendo de forma mais pragmática, hoje eu sou sócio do G4 ainda, estou num processo aí, que a gente vai falar depois, né, uma fofoca, mas eu tenho a Impéria, eu sou sócio fundador da Impéria Gestão Patrimonial, é uma empresa de, como o próprio nome já fala, né, gestão patrimonial com muito foco em investimento imobiliário. Eu e meu sócio, a gente criou esse negócio ano passado e estamos fazendo algumas rodadas de investimento imobiliário. Já movimentamos aí cerca de 28 para 30 milhões de reais em 3 rodadas. Estamos indo para uma 4ª rodada agora, provavelmente mês que vem. E sou sócio também de uma consultoria, chama Vanguard Ventures. É uma consultoria com foco estratégico, tático, mas com um viés também de uma venture builder, onde a gente acaba encontrando oportunidades dentro dos negócios dos nossos clientes para a gente desenvolver esses projetos e acabar nos tornando sócios, né? Ou pelo menos participando do resultado desses novos negócios. Né? Então, são 2 negócios aí diferentes, né? Um de mercado financeiro, né? Imobiliário, e o outro de consultoria, né? Para empresas um pouco mais tradicionais, até, digamos assim. Mas nesses 2 negócios eu tenho uma participação mais estratégica. Tá. Né? Não estou muito na execução. Entendi. O que acaba, entre aspas, demandando menos tempo. Isso. Talvez menos energia. É né? muito menos do dia a dia, é muito menos de como faz isso? Porque no G4 foi o oposto, né? O G4, o primeiro landing page, o primeiro site, a régua de comunicação dos e-mails, a rede social, tudo que você imaginar que, né, foi feito, digamos assim, da base do G4, quem executou a primeira versão foi eu. Né? Que é um pouco da minha característica também, né? A tal da história do T-shaped, né? Então eu tenho bastante conhecimento em várias áreas, já fui programador, então tenho bastante conhecimento em várias áreas, mas me especializo em uma, né? Me aprofundo mais em uma ou algumas, né? Digamos assim. E é dessa maneira que eu construo os negócios, né? A maioria dos meus negócios. Legal. E para você, enfim, por mais que nos outros negócios você tenha ali uma participação mais estratégica, nesse tempo aí você estava também ali mais no operacional do G4 e com outros negócios acontecendo. O que você faz para se manter produtivo, para cuidar da tua produtividade, para se manter em alta performance? Cara, excelente pergunta, porque no começo do G4, antes da gente, né, se reunir lá, eu, Thales, Alfredo Nardon, e a gente criar o G4, eu estava vindo de uma outra empresa, né? Eu estava como executivo dessa outra empresa. Eu tinha saído e resolvi tirar meio que um sabático. Né? Saí super bem da empresa, já estava lá há 5 anos, resolvi tirar um sabático. Nesse sabático, eu falei, cara, vou cuidar um pouco da minha saúde. E aí, então, né, eu acho que não é coincidência, né? Eu estava cuidando muito da minha saúde, estava praticando jiu-jitsu, me consultando com nutrólogo, com endócrino, cuidando das minhas questões de saúde. Eu estava bem acima do peso, então eu estava perdendo
peso bem, de forma saudável. E isso, a gente sabe, né, que isso tem muito impacto na nossa mente, né, na nossa poder de cognição, né? E então eu estava num momento super tranquilo quando surgiu a oportunidade do G4, né, que eu estava lá junto com o Thales Alfredo Nardon, eles deram a ideia lá, a experiência, né, de mercado de educação eu já trabalhava nesse mercado, educação empreendedora, né, há uns 7 anos na época mais ou menos, e aí eu, junto com a ideia inicial que eles deram, a gente moldou o que viria a ser o G4, né. Uhum. Se eu não tivesse cuidando da minha saúde, se eu não tivesse cuidando da minha cabeça, se eu não tivesse neste momento, provavelmente eu teria deixado passar ou teria sido diferente a forma de encarar isso aí. Beleza. Começamos o G4, fundamos o negócio, eu mudei a minha chavezinha de cuidar da saúde para dar a luz, né, a um negócio. E, cara, cometi um erro, hoje eu reconheço, mas também é aquela história, né? Não me culpo, porque é aquela coisa, será que teria sido diferente se eu tivesse mantido o cuidado da minha saúde? Uhum. Provavelmente sim, mas também é difícil dizer que se eu tivesse mantido o foco na minha saúde, o negócio teria tido tanto sucesso como teve, né? Então, nunca vamos saber, né, essa resposta. Mas aí o que acontece? Virei a chave talvez um pouco demais, abandonei a minha saúde praticamente e foquei 100% no negócio. Então, foram aí durante 3 anos, mais ou menos 3 anos e meio, eu engordei quase 15 quilos. E a minha saúde mental estava indo para o saco, né? Aquela coisa, né? Burnout, que você não admite que é burnout, né? Aquela ansiedade absurda, aquelas coisas todas acontecendo, a pressão, o negócio está indo super bem, com margens boas, com KPIs maravilhosos, com tudo legal, e mesmo assim você se cobrando como se estivesse indo mal. Né? Isso é uma característica... É loucura, mas é uma característica comum desses negócios que crescem, né, de maneira exponencial, como foi o caso do G4. Né? E aí, então, depois de mais ou menos esses 3 anos e meio, 4 anos, eu percebi isso. Falei, não, peraí, né? Vamos dar uma segurada. Um médico, que inclusive meu cliente, amigo meu, não sei se vocês conhecem, o Dr. Thiago Volpe. Sabe quem é? Não, eu sei quem é, mas não tenho relacionamento. Sim. Eu acompanho ele, né? Um cara fantástico. Bati na porta dele, pedi ajuda. Thiago, me ajuda aqui. Ele, não, Tony, vai levar a sério? que eu sou cliente dele há uns 5 anos já. Ele falou, mas agora você vai levar a sério? Eu falei, não, agora eu vou levar a sério. Você quer ajuda mesmo, né? Exato. E aí, né, de novo, não é coincidência nenhuma. Foi quando eu voltei a cuidar da minha saúde, da minha né, alimentação, do meu sono, etc. e tal, que eu comecei a observar que, putz, tem muito negócio rolando ao meu redor aqui que eu poderia aproveitar melhor. E aí, com essa capacidade da performance, né, que você falou, mais organizada, eu comecei a aproveitar esses negócios sem prejudicar a minha participação lá no G4, os outros negócios, minhas outras obrigações, tudo, entendeu? Óbvio, aí já estava com o G4 num nível muito mais estruturado. Maduro, né? Eu já não era mais o CEO, já tinha um CEO, que é o Lucas, entendeu? Tocando o negócio. Então, tem esses pontos também. Mas, sem sombra de dúvida, você cuidar da saúde, você cuidar da sua cabeça, você cuidar de você, permite você ter essa alta performance, né? Legal. De maneira que você aproveita, né, melhor os negócios. O contrário é você estar lá correndo que nem um maluco, achando que isso é alta performance, quando na verdade não é. Você está se ocupando meio que à toa. Tem gente que é a diferença do ocupado e do produtivo, né? Exatamente. Tem muita gente que a gente observa que vive ocupado, tá sempre correndo, tá sempre com a agenda cheia, sempre fazendo uma coisa de um lado pro outro e tal, mas você não vê essa pessoa crescer, progredir, né? Desenvolver. Exato. Por quê? Porque tá se ocupando das coisas erradas. Exatamente. O que você faz, Gatinho, para cuidar da sua produtividade? Para cuidar da minha produtividade, primeiro o esporte, com certeza. É essencial, porque eu me identifico muito quando você fala, porque eu também sou essa pessoa que muitas das vezes me dói, assim, aquela reunião que o cara tá atrasado, que a gente vai mais 15 minutos, mas era o meu horário do treino e eu deixo. Só que ao mesmo tempo que eu vejo, assim, quando isso acontece por um tempo prolongado da minha vida, aí eu me sinto mal. A gente perde até a nossa autoestima. Exato. E eu falo muito sobre isso, assim, às vezes as pessoas falam, é autoestima de uma maneira banalizada, mas na verdade é o valor que nós damos para nós mesmos. Então é extremamente importante. Então uma das coisas é sim a alimentação, é também o esporte, né, na nossa
vida, a gente acorda, prática de leitura, a gente sai do celular, não acorda e já pega o celular. E a gente vem também escolhendo as roupas certas nesse momento, né? Eu queria até Tá puxar esse gancho. totalmente relacionado à autoestima, né? Autoestima é relacionado à autoestima, versatilidade e praticidade. Praticidade, né? porque Vida é assim, corrida. para mim, hoje eu tenho entrado em atividades mais estratégicas, Isso. mas até pouco tempo atrás, tudo que eu fiz foi muito operacional, né? Legal. Eu vim do multinível, então eu passei 11 anos construindo equipes de vendas. Minha rotina era recrutar, fazer ligação o dia inteiro para recrutar, reunião de venda, follow-up, fechamento e à noite treinamento para grupo. Então, eu sempre tive eu sempre estive atrás do máximo de produtividade. Porque era o meu tempo, né? Era o que eu conseguia produzir ali dentro das 10, 12 horas por dia que eu trabalhava. E quando você busca produtividade, basicamente, com o tempo que você tem que fazer o máximo possível. Né? Então, você tem que eliminar todos os desperdícios. Sem né? dúvida. E engraçado hoje, né, a gente falando da Insider, porque é uma coisa extremamente prática. Né? Para e pensa, quanto tempo você leva para se vestir? Pode para 15, 20, 30 minutos, pode não parecer muito, só que assim, e no dia, e na semana, e no mês e no ano, né? E se todo esse tempo tivesse sido utilizado numa atividade, você sabe quanto que vale sua hora. Né, hoje a gente saindo ali meio às pressas, eu peguei, coloquei, já estava pronta. Não tem que passar. Sim. Eu achei isso genial. Porque às vezes a gente viaja também e dobra e tal, e na hora que você vai colocar, tá tudo. Então ela desamassa com o próprio calor do corpo. É anti-odor. É anti-odor, né? A gente fica de uma reunião para outra, de um evento para o outro, e vai para o treino, né? Não desbota. Tô não bom, desbota. Não desbota. Enfim, e bonita, né? Lindo. Assim, dá para trabalhar. Se a gente sair daqui e for para um jantar, dá para ir também, né? A gente tá, não sei, a gente tem mudado um pouquinho lá no G4, porque a gente tem dado um pouco mais. A galera tem usado a camiseta polo e tal. Mas durante muito tempo, esse aí era o uniforme de G4. Uniforme. Não, entendeu? Pra mim... Ainda eu vou dizer. Né? Por exemplo, no escritório quando vai gravar alguma coisa tal, aí beleza, botam mais pro dia a dia, pro escritório. Na rotina. Inclusive o meu uniforme, hoje eu botei essa porque tá frio um pouquinho. Mas o meu uniforme é isso aí, é camisa, entendeu? É essa camisa preta, prática, né? objetiva, básica e boa. Tem que ser boa, né? Não basta ser Tem que básica. ter qualidade, qualidade, tecnologia. E se vocês também quiserem vir nessa com a gente, tem cupom do Made in Brasil com benefícios especiais. É isso. Eu quero. Você vai ter, tem presente. Tem presente pra você já, Tony. Chateado já. Não. Tem presente. Então, eu queria saber, assim, na sua visão, quais que foram os pontos, fatores fundamentais para ter feito o G4 dar tanto certo? Você que é o criador em si, né? Boa. Então, vou trazer coisas aqui que não é segredo, mas que não foram muito contadas, né, durante essa nossa história. Ou talvez foram contadas, mas aí eu vou trazer do meu contexto. Com o seu olhar, né? Quem estava operando. Eu acho que um ponto fundamental e que as pessoas às vezes escutam e eu sei disso porque muita gente me procura para tentar entender isso. Tony, vocês falam tanto lá no G4 de propósito, né, de cultura. Pô, mas como que é isso, né? E é difícil até para mim explicar um pouco porque foi algo super natural. É algo super natural, né, para mim. Então, quando é algo tão natural para a pessoa, é difícil ela ensinar, né? Mas o que acontece? Eu, em 2009 para 2010, por aí mais ou menos, morando em Maceió ainda, eu sou natural de lá, eu trabalhava em empresas tradicionais da família, né, da minha família, concessionária de veículos. Cresci com o meu pai, ele tinha uma distribuidora de peças automotivas e industriais. Meu avô tinha uma fábrica de café, então sempre indústria, né, distribuição e varejo, né, foi o que eu sempre trabalhei. Então eu enxergava a dor do empresário, do empreendedor brasileiro, né, principalmente do pequeno e do médio. Né? Nunca convivi muito com grandes empresas, mas as pequenas e as médias empresas eram o meu dia a dia, né? Convivia com aquilo.
E lá para 2019, 2010, acabei conhecendo um pouco mais, porque eu queria empreender fora dos negócios da família, acabei conhecendo um pouco esse mundo das startups, né, das empresas inovadoras de tecnologia que crescem, né, rapidamente, que resolvem problemas relevantes, etc. e tal. E me apaixonei por isso. E nesse de me apaixonar por isso, percebi que Maceió não era um lugar legal para se criar uma startup. Não tinha essa cultura de tecnologia, de inovação, de nada disso. E aí me uni com algumas pessoas lá que tinham também essa vontade, essa paixão por criar um movimento, criar algo que facilitasse a criação de startups lá. E me apaixonei por essa ideia. E falei, cara, quero ajudar outras pessoas a criarem negócios, novos negócios. Encontrou o propósito ali. Encontrei o meu propósito lá, entendeu? E o que é interessante que eu falo para as pessoas é isso. É tipo, cara, não adianta você querer... Ah, peraí, que hoje eu vou tirar o dia para encontrar o meu propósito. Não é assim, né? Não é assim. E esse propósito, para mim, eu tive outros negócios nessa jornada. Né? O G4 foi fundado em 2019. Né? Estamos falando aí de um período de 10 anos, mais ou menos, entre eu ter encontrado esse propósito e eu começar realmente a executar, a viver ele. Né? Mas foi uma jornada que eu continuei fiel a esse propósito. Então, de 2010 a 2013, eu tentei empreender com algumas startups. Não deram tão certo assim. Uma chegou a ter uma captação, rodada de investimento e tal, mas era muito tecnologia alto nível, acabou que não funcionou tão bem. E em 2012, mais ou menos, eu me conectei com uma iniciativa internacional que chama Startup Weekend. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu ouvi você falar. O Startup Weekend foi um movimento gigantesco nessa época, 2012, 2013. Eu acredito, deixando um pouquinho a modéstia de lado, que não somente por minha causa, né, por causa de toda a comunidade, todo o movimento, foi o movimento mais importante para a disseminação do modelo de empreendedorismo de startups no Brasil. Você tem ideia, em 2013, quando eu assumi como Country Manager aqui no Brasil, era uma empresa de Seattle, né, nos Estados Unidos, eu assumi como Country Manager para abrir o escritório deles no Brasil, aqui em São Paulo. No ano anterior, tinha rodado tipo 5 edições desse programa no Brasil. Em 2018, quando eu saí desse cargo, né, a gente estava rodando 150 edições por ano. Né? Inclusive no Brasil tinha mais edições do que nos Estados Unidos, né? Que é o país de origem do programa. Né? Então, tenho muito orgulho dessa trajetória e estava vivendo o meu propósito, só que acima de um business de outra pessoa, digamos assim, né? Para começar a história, e acima de algo que era muito legal, criou uma base. Tem muita empresa bacana que saiu do Startup Weekend. A EasyTaxi, por exemplo, do Thales, saiu de um Startup Weekend. E vários outros business também. Mais do que os negócios que saíram, era um programa que capacitou muita gente a entrar no mercado de trabalho de tecnologia, de inovação. Então, tenho muito orgulho disso, mas não era algo meu. Né? E eu percebia que, putz, isso aqui vai me levar até um certo patamar, mas não é o que vai me levar. Embora eu tenha muito propósito, eu também tinha como é que chama? Não é ganância, a ambição. Eu também tinha a ambição de, cara, quero ficar rico, né? Quero ter prosperidade também para mim, né? Quero ver os outros prosperando, mas também quero ter prosperidade. E aí foi quando eu acabei me esbarrando com o Thales Alfredo Nardon, né, numa história nossa de amizade de muitos anos, tal. Final de 2018 a gente se reuniu na sala de casa, eles me mostraram essa ideia, eu dei alguns insights lá para eles, perguntaram se eu queria ser sócio, eu topei, a gente montou o negócio. E estou dizendo tudo isso para chegar no ponto do que você falou aí, um dos pontos que fez dar certo, né? fundamentais, né? Eu acho que o fator número 1 é a nossa cultura. E eu acho que se você perguntar para qualquer pessoa, ela vai responder isso. E eu dei essa enrolada toda aqui, para quê? Para ficar claro que a cultura você não cria da noite para o dia. No meu caso, foram 10 anos de construção disso aí. E quando a gente começou a moldar a ideia lá do G4... Não, vão ser turmas... Primeiro que a ideia do Thales, do Alfredo Nardon lá, era completamente diferente do que acabou sendo. A ideia deles era pegar um auditório, botar 200 pessoas e eles 3 estarem no palco ensinando, não dando uma palestra, mas ensinando. Falei, cara, 200 empresários... O cara é empresário, ele quer ter já é um empresário relativamente de sucesso, né? Para poder pagar o ticket que a gente queria cobrar. Então, eu acho que ele não vai ver tanto valor em estar no mesmo auditório com outras 200 pessoas. Vamos fazer 50?
pessoas, porque o Startup Weekend fazia para 100. Né? Perfeito. Eu falei, vamos fazer para 50 e, em vez de ser vocês 3 no palco, vamos fazer um de cada vez, falando sobre o assunto de cada um que vocês são experientes. Para aprofundar mais, né? Para aprofundar mais. E depois, a gente vai fazer rodadas de mentoria, que é o que a gente faz. A gente reúne as pessoas lá, 10 pessoas em torno de uma mesa, coloca cada um dos mentores e vai dando essas rodadas e fazendo essa, né, vai trocando de mesa em mesa. Que é também o modelo, mais ou menos, do Startup Weekend que eu adaptei para o G4. Tá. Né? E aí foi o sucesso que foi. Mas por quê? Porque desde o D0 nasceu com um propósito que era criar novos empregos. Porque eu percebi, cara, eu acho que vai ser inevitável a gente reunir 50 empresários, dar todo esse tipo de atenção, de ferramenta, atenção, preparo para eles, tirar essas dúvidas, e eles voltarem para o dia a dia deles, mudar algumas pequenas coisas nesses negócios, o negócio vai prosperar, ele vai precisar contratar mais pessoas. Então, a gente vai atacar um problema, que era um problema que eu tinha me apaixonado durante esses 10 anos. Eu comecei pensando, né, em empreendedorismo. E depois eu comecei a pensar, pô, mas por que o empreendedorismo é tão importante para uma sociedade? Porque é através do empreendedorismo que a gente gera emprego. E como que uma sociedade prospera? Com as pessoas empregadas, ganhando sua liberdade financeira, podendo tomar suas decisões, né? Se vendo livres, né, daquela coisa. Eu sou de Maceió, de novo, né? O Nordeste tem muito aquela coisa da dependência do governo, da política e tal. Né? Então, tudo isso levou a essa construção para eu entender essa cultura. E no mês 2 ou 3 do G4, eu tive essa sacada. Eu falei, cara, a gente vai criar 1 milhão de novos empregos até 2030. E aí, sem nem falar para o Thales, para o Alfredo, para o Nandon, nem nada, estava naquela correria, né? Eu fazia a abertura das imersões, eu coloquei em um dos slides, criar 1 milhão de novos empregos até 2030. E aí, quando fui fazer a abertura, que eu botei lá esse slide, eu falei, então, nosso propósito com o G4, nem chamava G4 na época, era Gestão 4.0, né? Nosso propósito com Gestão 4.0 é criar 1 milhão de novos empregos até 2030. Os meninos viram isso, eu nem alinhei com eles nem nada. Pronto, isso. Adoraram, né? Óbvio, né? Isso. Óbvio, adoraram. Legal. E aí, a gente adotou isso como o nosso BHAG, né? Que a gente chama, que é um dos componentes da cultura, né? E é o que a gente come e respira lá dentro do escritório até hoje. Cultura. E é muito legal, assim, ouvir. Foi muito importante você trazer um pouco da história, porque as pessoas... Hoje se fala muito, né, da importância da cultura e as pessoas... E de propósito também, ao mesmo tempo. As pessoas ficam um pouco perdidas, né? Como eu encontro o meu propósito, como que eu crio uma cultura dentro da minha empresa. Mas é muito legal ver que, na verdade, ela vem com a sua essência, né? Com a sua jornada de anos, do desenvolvimento. E quando você expressou isso ali em uma frase, né, da criação dos empregos, todo mundo se conectou. Exato. Porque estava ali todo mundo pelo mesmo Inclusive propósito. os clientes. Isso. Né? Os clientes, lá na hora, no auditório, eles olharam e falaram, cara, realmente, quem pode criar emprego nesse país é o empresário pequeno e médio porte. O de grande porte gera, mas ele não tem... Primeiro que são poucos, né, de grande porte, emprega muita gente, mas são poucos, e eles não têm capacidade de crescimento tão grande. Quem tem capacidade de crescimento é o pequeno e o médio. Né? E é daí que gera. Então, eles olharam aquilo ali e se apaixonaram pelo nosso propósito. Nossos alunos hoje são tão apaixonados quanto a gente pelo nosso propósito. Pela causa, né? Pelo propósito. Não, animal que vocês estão, né, o que vocês construíram aí, continuam construindo com o G4. Você se importa se eu perguntar como que foi o faturamento ano após ano até ano passado ali? Que eu acho que é aberto isso, eu vejo o pessoal falar. A gente não bota no papel nem nada, mas né, o Thales, principalmente, não consegue se controlar e fica falando. Então não vamos ser os primeiros, né? Não é nenhuma novidade. Mas, cara, em resumo, talvez eu não tenha os números exatos, mas em resumo aqui, 2019, a gente começou essa reunião que nós quatro, né? Foi um bate-papo, né? Que nós quatro tivemos, foi, salvo engano, em outubro, novembro de 2018. Eu virei o ano, eu estava no meu sabático, né? Então fui passar o Réveillon em Bali, né? Me dei uma pausazinha assim, né? Não, vou passar final de semana. Fui para Orlando com a família e lá de Orlando fui para Bali passar o Réveillon lá. E aí, lá tava com uma ex-namorada na época, né?
Eu até brinco, né? Que esse é o motivo dela ser ex-namorada, provavelmente, porque em Bali ela ficava lá aproveitando a praia, a piscina e tal, e eu com o computador aqui criando o G4. Cabeça já tava criando landing page, criando régua de comunicação e tal, e trabalhando lá, né? Talvez por isso E hoje a mulher é dos negócios também, né? A atual, a minha namorada, né? total do business. Tá? Isso aí tá resolvido. Mas aí, cara, então, passei essa virada do ano, a gente lançou, salvo engano, dia 6 de janeiro. Que foi, ou foi 6 de fevereiro? Não, foi 6 de janeiro. 9 de janeiro, que a gente fez um anúncio no Instagram, né? Do Thales, do Alfredo, do Nardon, no meu, do G4 lá, que não tinha ninguém, né? Tinha sido recém-criado. Mas a gente fez um anúncio. E, cara, foi assim, impressionante, porque em uma semana a gente vendeu R$500 mil, que era uma turma na época, né? O primeiro ticket foi R$10 mil. Isso é até uma história engraçada. Quando a gente estava discutindo, nós 4 lá, em novembro ainda, dezembro, a gente estava discutindo o ticket, que seria, né, o programa. Eu lembro que o Thales já queria fazer a R$20 mil, eu queria fazer a 10, o Alfredo queria fazer a 2 e o Nardon não acreditava como que um ser humano poderia pagar R$10 mil num curso. Foi muito bom. Aí no final das contas, vai para lá, vai para cá, vai para lá, para cá. A gente definiu que, não, vamos testar em 10. Se for difícil de vender, a gente vai por 2. Se for fácil de vender, a gente vai por 20. Bom, né, o método super científico, né, para precificar. Mas aí a gente botou a 10 e, cara, em uma semana vendeu uma turma. A gente falou, eu acho que tem que ir pros 20. Aí fomos para 18. Não foi para 20 para não ficar aquela coisa, né? 2, 0. É igual o nosso sócio, ele gosta do 7. Pronto. Ele não consegue falar 19, 20, tem que ser 17. Aí a gente foi pro 18 e continuou enchendo as turmas e tal. Hoje eu acho que tá 40, já sei lá. Tá deu uma... E é isso, né? Cada vez vai subindo mais. Mas, então, primeiro ano, a gente teve só tinha esse produto praticamente, né? Que era a imersão. A gente faturou, acho que quase 12 milhões. Porque no finalzinho do ano a gente criou mais 2 outras imersões diferentes. Uma de Growth e a outra, acho que de Customer Experience. Então, chegou a bater. E acho que no novembro de 2019 a gente começou a vender o nosso programa online. Nosso primeiro programa online, certo. que eu acho que era o G4 Startups, se não me engano. Que era 100% online. Isso também é uma história legal, que a gente vendeu tipo 1 milhão, se eu não me engano. A gente não sabia nada de lançamento, não sabia nada de marketing digital para lançamento de curso, nada. Mesmo assim, vendeu 1 milhão e a gente não tinha um produto. Vocês iam criar em cima. Passamos a virada. É engraçado como a gente escuta isso assim, de maneira recorrente. De empreendedores que se encontram ali numa situação em que eles vendem alguma coisa, garante a entrega para o cliente e aqui ele está pensando o que ele vai fazer para entregar. Como que eu vou entregar? E isso, inclusive... É cultura também do G4. Tem que ter cuidado, porque pode ser uma cultura... Pode dar errado, né? Só que como a gente confia muito na nossa capacidade de execução, a gente meio que adotou isso como uma cultura. Lá a gente chama de PDCA. Você já ouviu falar? Não. É o promete, depois corre atrás. Porque tem uma metodologia que é o PDCA, que é o Plan, Do, Check, Act, né? Que é uma metodologia. Eu tava tentando lembrar. É uma metodologia acho que é da Toyota, daquela, né? Bem comum do mundo de administração e tal. Só que a gente fez essa brincadeirinha aí do PDCA nosso é diferente, né? É o promete, depois corre atrás. Ô, Tony, quando a gente começou com as consultorias, porque a primeira empresa era mentorias, aí alguns clientes, não, mas a gente quer que vocês façam. Virou ali também uma consultoria. Aí a gente começou a pegar alguns clientes. Aí quando ia apresentar para o cliente, a gente torcia para ele, pelo amor de Deus, pega a mentoria. Ele não, eu quero a consultoria. E a gente depois falava, meu Deus, como que a gente vai fazer? Aí a gente conversou com um amigo nosso. Nada estruturado, né? Não, e time, estrutura. Não, vendemos e depois que a gente foi desenhar. Mas ótimo. Mas graças a Deus tá dando certo. Mas esse caminho, eu costumo falar para quem vem me pedir... Você tem que ter um compromisso muito forte, né? Exatamente. E que você, de fato, vai correr atrás e entregar, né? Você não pode ser irresponsável, você tem que saber mais ou menos o que você vai fazer. Isso. Mas eu falo, as pessoas às vezes falam comigo, Tony, tô começando um negócio, preciso de investimento, você investe, quer investir e tal. Aí eu pergunto para ele, eu falo, beleza, quanto que você já vendeu? Não, mas eu não posso vender.
Falei, uai, por que você não pode vender? Não, tem que fazer o produto ainda, criar o sistema, não sei o que, aquelas coisas mega complicadas. Falei, cara, vende primeiro para ver se tem alguém querendo comprar. Você vai gastar um tempão aí desenvolvendo, fazendo, gastando dinheiro. Valida, E de repente você não sabe nem se o mercado quer comprar isso de você ou não. Vende primeiro. Legal. Cara, Legal. é muito básico, entendeu? Sim. Vende primeiro, depois... Ou às vezes algum ajuste que você vai aprender nesse processo, né? Você vai, Exato. corrige, lança melhor, né? Exatamente. Mas eu te interrompi. Você Tá. falou dos Então, 10, você 12 mais milhões prático ali agora. no primeiro Então, o primeiro ano foi 12 milhões, aí no segundo ano a gente já trouxe o online e algumas outras imersões. Aham. Teve a pandemia, mas aí a gente rapidamente conseguiu mudar o modelo de presencial para híbrido e rodamos acho que 3 ou 4 turmas no modelo híbrido. Eu acho que nós somos a primeira empresa a encarar voltar para o físico lá no meio da pandemia, obviamente respeitando todas as regras, né? Distanciamento, a gente fazia em salas pequenas, depois disso a gente começou a fazer em umas salas gigantes lá, colocava 50 pessoas numa sala que cabia 300, mas voltamos a executar. Então tivemos um baque de faturamento no primeiro mês da pandemia, mas depois, no mês seguinte, já voltou ao normal. Tá. E terminamos o ano com o dobro do faturamento. Foi para 24, 25 milhões mais ou menos de faturamento. Isso em 2020. Legal. Aí, 2020, a gente contratou o Lucas, que ele entrou para ser o CFO. Só que no final de 2020, a gente foi fazer um off-site, que a gente chama, né? Uma reunião de planejamento estratégico para o ano seguinte. Nessa reunião, a gente tinha já um desejo, desde o começo, principalmente eu e o Alfredo, né? A gente já tinha um desejo de criar uma comunidade dentro do G4. Só que a gente parou lá nessa reunião para pensar, putz, quem vai liderar esse produto? Quem vai liderar esse programa? Aí todo mundo, na hora, olhou assim para mim e falou, Tony, desculpa, você é a melhor pessoa do Brasil de comunidade, de programa, né, de networking, de relacionamento que existe, você vai ter que tocar esse negócio. O Lucas está mandando bem pra caramba aqui como CFO, ele era meio que CFO, CEO, vamos botar ele para ser o CEO no seu lugar e você assume a liderança desse programa, que aí foi daí que surgiu o G4 Club. Tá. Né, que acho que até hoje, né, deve ser atualmente o programa de comunidade de negócios mais bem sucedido que tem, né, atualmente. E de fato, quando a gente olha o G4, você enxerga realmente uma comunidade mesmo. A galera Total. é fã, né? Total mesmo. E aí, então, com a criação do G4 Club, com outros programas que a gente trouxe, salvo engano, foi em 2021 também que a gente começou o G4 Skills, que é um sistema para educação corporativa. Né? Aí, em 2021, a gente bateu algo em torno de 60 milhões de faturamento. Legal. Aí, 2022, final de 2021, eu criei um outro programa de comunidade, que é o G4 Scale, que o clube ele é muito exclusivo e limitado, né? A gente não tem muita capacidade de crescer ele, né? Pela característica dele de ser bem exclusivo, bem tailor-made, né? Bem... O G4 Scale eu já criei ele num modelo onde ele conseguia ser expandido. Acho que hoje o Scale deve estar aí com algo em torno de uns 500, 600 membros. Tá. E o Club está com 180, 170 membros, entendeu? E o Scale, então, também, de novo, e os outros programas também, aumentando o ticket, aumentando o número de programas diferentes e tal, não sei o quê. Mas aí a gente chegou a bater, 2022, eu acho que foi 100, 110... 120 mais ou menos de faturamento. Entre 100 e 120, não lembro direito. E ano passado, a gente bateu 200. Acho que foi 200, 205, uma coisa assim de faturamento. Incrível. Que aí de 2021 para... Teve essa questão para 2022, teve o G4 Scale. De 2022 para 2023, a gente enxergou um grande potencial. Aí foi mais uma inovação de venda do que de produto, mas a gente enxergou a possibilidade de a gente fazer os eventos como o G4 Valley e alguns outros grandes eventos que a gente faz, que no final das contas são eventos maravilhosos, com muito conteúdo. Qualquer pessoa que vai sai de lá com uma bagagem enorme de conteúdo, mas obviamente que a gente aproveita isso como um canal de vendas. Né? E realmente deu uma mudança fantástica nas nossas vendas
né, em 2023. Perfeito. Eu queria te perguntar sobre comunidade, porque é muito difícil criar uma comunidade, principalmente a gente também que lida com muitas marcas, é como se estivesse num papel, você precisa ter uma comunidade. Tá, mas como faz isso, assim? O que é importante e se você puder trazer um pouco, assim, de passos para conseguir, de fato, criar uma comunidade. Legal. Cara, esse assunto nos últimos anos, assim, tomou uma proporção absurda, né? Tanto que, uma mini fofoquinha aqui agora, eu devo lançar no final do ano ou no começo do ano que vem, eu devo lançar um curso junto com um livro meu também sobre comunidade, relacionamento, network, entendeu? Com foco em negócios, com foco em vendas, em negócio, em business, né? Legal. E aí você volta no Made in Brasil pra gente fazer um episódio só de comunidade e divulgar com o livro. certeza. Nem conversei isso, acho que eles vão saber disso ouvindo o podcast, mas eu nem conversei ainda com meus sócios, mas devo fazer isso, né, no ecossistema do G4, né, mas deve estar para sair aí no final do ano, no começo do ano que vem. Mas assim, de novo, comunidade, por que você não lança logo, Tony? Porque para mim é algo tão natural que eu tenho muita dificuldade de explicar, de ensinar. Então ainda tem um processo aí para poder maturar bem e ver o que é que eu faço, entender o que eu faço e como criar isso de forma didática para outra pessoa aprender. Até né? pelo perfil executor, né? Que coisa Exato. já está fazendo. Mas eu vou te dizer algumas coisas, Carol. Eu acho que, primeiro de tudo, eu acho que a gente deveria olhar exemplos de marcas, de empresas que fazem isso muito bem. Né? E eu peguei muito insight quando estava criando o G4, principalmente o G4 Club, dessas marcas, desses ecossistemas, dessas comunidades. Vou citar aqui 3 em particular. Né? Um que é bem... Inclusive, eu fui de concessionária de moto, de veículo. Então, nesse mundo tem a Harley Davidson. E a Harley é um dos maiores casos de comunidade do mundo, porque eles realmente conseguiram criar uma comunidade. Você é o tal do Harleiro, né, que fala aqui no Brasil, você se conecta automaticamente com outra pessoa só por você saber que ele tem uma Harley também. Entendeu? Hoje, um outro exemplo que eu dou, que eu estou enxergando mais hoje, que estou vivendo um pouco mais nesse mundo, até porque a gente patrocinou uma equipe da Porsche Cup em 2021, se eu não me engano, o brand da Porsche. Né? Então, a Porsche também tem conseguido criar uma comunidade, um ecossistema em torno da marca dele, em torno do automobilismo. Né? E um outro é a Apple. E é impressionante como que as pessoas... Como eu fui programador, né, e eu programei para a plataforma Apple, eu programava para iOS, na verdade, programava para o iPhone. É impressionante como que a Apple é super bem sucedida com 2 tipos de comunidades. Eles conseguem criar o senso de comunidade nos usuários da marca. E é muito sutil hoje em dia, porque antigamente eu sou usuário da Apple desde 99, se eu não me engano. As pessoas nem sabiam aqui no Brasil que era a Apple, eu já estava usando aquele computador colorido, horroroso. Hoje em dia é horroroso, né? Na época era uau, né? Exato. Eu usava aquilo lá, era uma porcaria o sistema operacional, mas eu usava. E hoje em dia é comum, né? Mas desde essa época era um status, no seguinte sentido, né? Se eu usava a Apple e outra pessoa era do mundo de design, de criativo, criação, né? De mídia, de edição e tal, não sei o quê, automaticamente aquela pessoa olhava, esse cara aí ele entende de design, de tecnologia, de processo criativo e tal, não sei o quê, só por estar usando um equipamento da Apple, né? Hoje em dia continua a mesma coisa, mas no sentido, esse cara é bem sucedido, esse cara é um empresário, esse cara é alguém de criação, esse cara é inovador, entendeu? Porque usa um MacBook, porque usa um iPhone e tal, né? E no caso da Apple, teve pro lado do cliente, teve uma outra coisa que eu trouxe para o G4, inclusive o G4 Hub, que é um espaço físico que a gente tem para a nossa comunidade, foi uma inspiração da Apple que eu trouxe, o caso da Apple Store. Se você entrar no Apple Store, é um dos cases mais incríveis, eu não tenho agora o número de cabeça, mas é um dos cases mais incríveis de canais de venda do mundo, de todas as empresas, de qualquer empresa. É um dos principais canais da Apple, né? E realmente revolucionou a Apple, que é uma das maiores empresas do mundo, né? E aí você entra, então, na Apple, o nome se chama Apple Store, né? Loja da Apple, e o que é que menos ocorre dentro de uma loja da Apple?
Você está falando da loja física. A loja física. O que menos ocorre, eu acho que talvez eles venderem. As Eles pessoas não vendem. compram, né? Eles não vendem. É proibido vender dentro da loja da Eles Apple. nunca... A gente entra, eles nunca oferecem. Você quer Não comprar um vendem. iPhone? Você tem que ir atrás, O né? máximo ele Tem que pergunta se pedir pra você ele te está atender. querendo ajuda. O máximo ele pergunta se você Isso. quer uma ajuda. Mas eles nunca chegam para você e falam: você já viu esse modelo novo aqui? Quer comprar? Quer comprar? Ou- Não. ou Não, e Oferta, geralmente desconto, nem isso né? acontece porque geralmente está tão cheio que Mas- você tem que ir atrás de alguém para te atender, Mas né? tenta entrar mesmo numa vazia. Eles Ah. não vão te vender. O máximo que ele vai fazer é chegar junto. E se você já chega destinado, tipo assim, não, eu vou para carregar meu celular. Ele não vai nem te encher o saco, ele tá carregando o celular. Aham. E o que é legal, aí eu fui tentar entender, né? Eles falaram, cara, a gente criou a Apple Store, não foi para ser uma loja, embora o nome seja loja, né? A Apple Store ela é para ser uma extensão daquela comunidade onde ela está instalada. Eu quero que os meus clientes, que os meus usuários tenham aqui um local onde eles podem vir para ter aula, onde eles podem vir para carregar o celular, onde eles podem vir para brincar. A gente viu em Miami, onde eles né? podem- Viu lá no Ventura Mall. É isso. Tava Umas tendo 3 aula semanas sobre atrás, processo criativo Exato. animal, assim, um palco. E muitas dessas aulas, eles nem sequer falam dos produtos deles. A maioria, eles acabam falando, obviamente, mas não no sentido de vender, de promover, mas no sentido que está no contexto. Entendeu? E aí eles vão lá e tal. E aí você sai de lá e fala, putz, eu preciso desse celular novo. Putz, eu preciso desse computador novo. Putz, eu preciso daquele processador, ele vai processar melhor, vou gastar menos tempo renderizando as imagens e tal, não sei o quê. E aí você sai de lá querendo comprar. E você sai de lá com gratidão pela Que loja. legal. Entendeu? Eu tava acho que ano passado, no começo do ano, eu fui na feira de vendas que tem lá no começo, IRF, eu acho, no começo do ano. E a gente de madrugada, voltando, um grupo de amigos, voltando para o hotel, a gente passou na frente e um deles estava precisando carregar o celular, alguma coisa assim. A gente passou na frente de uma App Store que fica 24 horas lá aberta, a gente desceu. Eu falei, cara, não é possível que essa loja vai ter movimento essa hora, mas vamos lá. Eu duvidava até que ela tivesse aberta. O meu amigo sabia que ela ficava aberta. Eu falei, cara, mas duvido que vai ter movimento. Aquela que desce, né? Que pega Qual acho que é cidade? da Quinta Avenida, Nova York. Ah, Nova York. A da Quinta Avenida. A gente desceu, Aquela cara, divisa, né? lotada. Lotada. Caraca. Como quase nada está aberto meia-noite, né, em Nova York, a loja estava lotada meia-noite. Que coisa. E lotada assim, de gente brincando ali, de gente batendo um papo, uns jovenzinhos encostados ali e tal. E a loja é isso, nós somos uma extensão da comunidade onde a gente se encontra. Entendeu? Cara, isso para mim é um case Fascinante, de comunidade, entendeu? E por fim, que é da Apple que poucas pessoas veem, e eu consegui ver por causa dessa minha característica de ter sido programador, é o que eles criam de comunidade para os programadores. Se você parar para observar o grande boom da Apple, a grande sacada da Apple para ela se tornar a empresa que ela se tornou, foi ela que eu sofria lá em 99, eu tinha um computador da Apple. Eu sofria, cara. Não tinha programa para o computador. Todos os programas eram para o Windows. Todos os programas eram para o Windows. Nada era para o Mac. Nada era para a Apple. E aí, em 2008, salvo engano, com o iPhone o iPhone 3, eu acho, 2, 3, sei lá, a Apple lançou a App Store. E o que é que foi a App Store? Foi uma democratização, digamos assim, de um canal de distribuição para você poder vender o seu software. Então, eles entenderam, cara, eu preciso de programadores utilizando a minha plataforma, criando sistemas e programas para a minha plataforma, para eu poder vender, para eu poder ter mais sucesso. Porque aí, tendo programas, aplicativos disponíveis para a minha plataforma, a pessoa vai querer comprar o meu celular, o meu computador, e não do concorrente. E aí eles lançaram, então, a App Store e lançaram um programa de desenvolvedores que é um dos programas de comunidade mais bem desenvolvidos que eu já vi na minha vida. Eles dão todo o apoio para quem quer programar. Faz muito tempo que eu não acesso, tá? Eu cheguei a ser convidado para participar de eventos desse programa lá em 2013, 2014. Faz muito tempo que eu não acesso, mas eu tenho certeza que hoje deve estar melhor do que antes até. Mas eles dão todo o apoio, todo o suporte, ensina, fazem eventos absurdos, os melhores que programam, que fazem os aplicativos, eles convidam para os eventos, pagam tudo, tratam esses caras como rockstars, permitiu pessoas ficarem multimilionárias, né, com esse ecossistema, e é um case absurdo de comunidade. Então, eu aconselho as pessoas a olharem esses 3 cases aí. Sensacional. Legal. Tem muito que aprender. Ô, Tony,
Mas só para a gente não deixar passar, né? Você acabou de dividir com a gente o faturamento do G4 e ele praticamente veio dobrando aí de tamanho, passando de 200 milhões de faturamento anual. Um dos cases mais falados do Brasil, né? Das marcas assim de maior sucesso, de maior mídia, de maior relevância aí. Em todos os lugares, né, que a gente vai, que a gente conversa, roda de empreendedores, etc. Num momento desse, né, de tanto crescimento, de tanto sucesso, de tanta prosperidade, o que aconteceu que fez com que você tomasse a decisão de sair dessa sociedade do G4? Teve algum problema com algum sócio? Foi alguma treta? Você não estava mais acreditando no projeto? Onde você estava? O que aconteceu? Cara, vou até tomar um golinho aqui. Eu pego lá pra você. Não, tô brincando. Já deu. Sinto muito, mas vou decepcionar vocês. Que não é treta, não é treta. Não teve nenhuma a treta. Já tava compartilhando aqui. Peraí, deixa eu pegar a pipoca. Né? Eu tava louco pra ouvir uma treta, né? E olha que polêmica, até que, né, meu sócio até que gosta de uma polêmica, né? Essa não vai dar pra usar, não. Mas, cara, não foi treta nenhuma. A gente tem uma relação de amizade longa e muito boa. O negócio está indo super bem. Eu acredito que a gente vai continuar ainda crescendo bastante por alguns anos. Eu acho que vai ser uma empresa... Tem tudo, né, digamos assim, para ser uma empresa bilionária mesmo. Cara, para mim, eu acho que um dos grandes... Não quero soar como falso nisso que eu vou falar agora, mas eu acho que, para mim, um dos grandes fatores de eu ter decidido sair foi exatamente porque eu tenho segurança de que aquela meta que eu falei lá no começo, de 1 milhão de novos empregos até 2030, eu tenho bastante segurança de que ela vai ser cumprida. Entendeu? Então, cara, isso me deixou tranquilo para falar, cara, meu propósito, eu plantei essa semente, eu reguei ela no começo, eu podei ela no começo, cuidei dela, ela está bem nutrida, ela está bem cuidada, está crescendo, tem outras pessoas que vieram cuidar dela e que estão cuidando bem dela e que ela vai continuar crescendo, vai continuar dando os frutos. Então, beleza, cumprido minha missão, agora eu posso ir atrás de outros objetivos, de outros propósitos, de outras... ou mesmo propósito, mas de outras maneiras, de outras formas, entendeu? Tá. Esse foi o meu sentimento. Por quê? E aí você fala, né? Mas tem tanta gente que faz isso e continua na empresa até o fim, né, da vida e tal. Cara, sendo bem sincero, eu até gostaria. No começo eu imaginava isso. Eu imaginava, cara, vou morrer com esse negócio aqui, entendeu? Vai ser o meu negócio pro resto da vida. Só que eu fui percebendo que primeiro, eu não sou sócio majoritário lá no G4, né? Sou sócio bem relevante, né? Sou o quarto sócio, né, em termos de participação lá. Mas exatamente por não ser majoritário, meu modelo de gestão, meu modelo de atuar com algumas coisas já não estava mais tão alinhado com o modelo de gestão que a empresa estava tomando, né? Nada oposto, nada a chegar a causar conflito, a causar algum choque, nada disso, mas não era o mais alinhado, né? E aí então eu falei, putz, e como eu não vou conseguir mudar isso, né? Ao mesmo tempo, em paralelo, o fato de eu ter criado essa rede, essa comunidade, essa rede de relacionamento, esse network, a minha credibilidade, né? Eu não sou tão famosinho, vamos dizer assim, né? Não sou tão conhecido nas redes sociais e tal, mas quem participou pelo processo do G4, principalmente nos 3 primeiros anos, vamos dizer assim, me conhece, sabe quem eu sou e acabou que eu tenho bastante credibilidade. Eu acho que eu tenho mais credibilidade do que fama, né, no mercado. Isso acabou me permitindo, então, em paralelo, a ver vários negócios acontecendo, várias oportunidades acontecendo, as pessoas me convidando para participar dessas oportunidades e por eu estar numa pegada ainda, aí lá do começo da conversa que a gente falou também, numa pegada muito operacional, eu não consegui aproveitar esses momentos, né? E aí isso pesou para mim. Eu falei, cara, eu acho que cumpri minha missão aqui, tá feito.
Acho que vai ser levado adiante e vai bater lá o 1 milhão, talvez até antes de 2030, de novos empregos. Então, o checkzinho no propósito, né? Cara, financeiramente, óbvio, eu estaria mentindo se eu dissesse que eu não ganhava bem, né? Não estava sendo recompensado financeiramente, é óbvio que eu estava. Mas não era o que me motivava mais. Né? E, obviamente, eu saindo, né? Vendendo minha participação financeiramente, também vou dar um check. Né? E aí ficava, então, o que estava faltando dar o check era essas outras oportunidades, entendeu? Era o voltar a sentir, desculpa a palavra, né? Mas voltar a sentir o tesão de começar de novo. Entendeu? Que era o que eu mais gostava. O que eu mais gostei do G4, hoje a gente tem, não sei se tiveram a oportunidade de ir lá, mas o nosso escritório, salvo engano, tem 2.000 metros quadrados, 2.000 e tantos metros. É gigante, é maravilhoso, entendeu? Tem 200 pessoas lá dentro trabalhando. Já estamos com quase 400 pessoas no time, ou mais até, nem lembro. Assim, business absurdo. Aí você pergunta para mim, Tony, qual momento que você mais tem saudades do G4? É na época que o nosso escritório era apelidado de cativeiro. De tão ruim que ele era. Eu dormia no cativeiro, cara. Eu ficava lá, tinha dias que eu ficava trabalhando até de madrugada, eu não tinha carro na época, aí eu, vou pedir Uber, 2 da manhã. Não tinha Uber, naquela época não era como é hoje, né? Que qualquer hora tem Uber. Naquela época, cara... Ficava lá. Sabe de uma coisa? Arrumava um cantinho assim no chão, arrumava minha mochilinha, deitava lá, dava 6 da manhã, estava acordando, voltava pro computador trabalhar. Aí a Carol, que foi uma das primeiras funcionárias executivas lá do G4, chegava, olhava assim para mim, eu tentava disfarçar, né? Eu ia no banheiro, botava aguinha aqui e tal, desodorante, escovava os dentes. Aí ela olhava assim para mim e falava... Dormi no escritório de novo, né? Dormi de novo. Entendeu? E, cara, é a época que eu mais tenho saudade do G4, né? E aí eu enxerguei nisso, né? Falei, cara, é uma oportunidade de eu fazer isso de novo, né? Talvez não dessa maneira, não precisa dormir mais no escritório. É aquilo que a gente estava falando no começo, né? Hoje eu acho que eu contribuo muito mais estrategicamente com os negócios que eu participo do que operacionalmente. Mas mesmo estrategicamente, eu gosto desse momento da empresa, entendeu? Do 0 ao 10, entendeu? Criar algo, encontrar o Product Market Fit, desenvolver um MVP, entendeu? Testar aquilo no mercado, se relacionar com o cliente, entender o que o cliente está gostando, não está gostando, como pode mudar, como pode melhorar. É o que me dá tesão. E aí juntei todas essas questões aí, eu falei, cara, acho que está na hora. Podia segurar mais 1, 2, 3 anos, mas provavelmente eu não ia estar no meu topo da minha performance por não estar me sentindo tão desafiado, entendeu? Legal. Entendi. Acho que foi esse o fator. E você acredita realmente que, assim, cada fase do negócio tem ali uma demanda, né, para um tipo de trabalho, de estratégia, de risco, né? E hoje vocês já estão muito grandes, né? Mas, assim, imaginando o G4 5, 10 vezes maior, você realmente enxerga que um business dessa magnitude geraria um estresse ou um risco que você não se sentiria à vontade? Não que você não dê conta, né? Mas que você não se sentiria... Cara, não, essa pergunta é muito boa, não, porque... E posso só contextualizar? Tá. Até numa escala menor, é engraçado que desde que eu comecei a empreender, eu sempre fui muito ambicioso também. Eu falei, cara, eu quero ser bilionário, né? E tem até o amigo Canina me falou, mas cara, por que bilionário? Eu falei, mas por que não, né? Se dá para fazer, por que não? Na pior hipótese, você pode falhar e se tornar multimilionário, né? Se tudo der errado, multimilionário. Se você mira, quero ser milionário, você pode errar e continuar lá na classe média. Exato. Você apontou pro bilhão, se der errado, que pena, virei milionário. Exato. E assim, eu tinha isso comigo e talvez ainda tenha, não tenho tanta clareza, para ser sincero. Só que, como eu te falei, eu vim do multinível, né? Que era muito mais simples. Eu já fui do multinível. Você já foi também? Qual empresa? Na Herbalife. Herbalife, olha que legal. 2006, eu acho, 2007. Eu me revoltei, briguei com o pai, briguei com a família. Aí eu vou virar sozinho. Aí saí da empresa, fui vender Herbalife. Olha,
Que legal. Não, e, enfim, eu também não gostava de ser funcionário, eu trabalhava na IBM e tal, enfim, fui vender e foi ótimo. Legal. Né? Não, é uma baita escola. Não, né? e foi a fase que eu... Pra vendas, eu considero hoje, quem pergunta pra mim qual foi a melhor escola de vendas pra mim hoje foi a Herbalife, cara. É, e pra mim Surreal. foi multinível também. Aliás, estava construindo minha vida lá, prosperei bastante e só parei porque na pandemia a Operação Brasil fechou. Da empresa que eu trabalhava. Fechou. Então, eu acabei buscando outras possibilidades, comecei a empreender e vim com essa gana, né? Com essa ambição de construir algo grandioso. Só que na medida que eu vim entendendo tudo que envolveria eu ter um negócio do tamanho que eu estava imaginando e a responsabilidade, sabe? E a pressão, e o estresse, eu comecei assim, eu queria ser um grande CEO. Hoje eu não quero mais. Hoje, assim, você quer ser? Eu falei, não quero mais. O que você quer? Eu falei, conselheiro, chairman. É isso que eu quero, quando eu crescer, é isso que eu quero ser. Legal. Né? Por quê? Porque eu percebi que, assim, é muito legal, né? Você chegar lá, você ser um CEO, você ser respeitado pela posição, pelos resultados que você gera e tal. Só que a que preço? Né? E tem gente que se satisfaz com aquilo, tem gente que não se satisfaz. Exato. Então não tem certo e errado. Não tem, né? concordo. Agora, o que você, no teu caso, na tua situação, enxergaria que poderia mudar tomando uma escala ainda maior do que onde o G4 está hoje? Cara, eu vou responder de duas maneiras. A primeira é uma historinha super rápida. Naquela mudança lá, final de 2020 para 2021, que a gente decidiu que eu iria fazer a transição de CEO. Eu iria passar o cargo de CEO para o Lucas. Foi uma transição de uns 6 meses, mais ou menos. E eu iria assumir como CEO do G4 Club. Né? Foi a nossa primeira spin-off, né, digamos assim. Cara, é engraçado que nessa reunião, que eu conversando com Thales, Alfredo Nardon, a gente tomou essa decisão. E aí, beleza, agora vamos falar com o time, né? Com o Lucas, com o resto do pessoal que estava lá nesse off-site. E aí, nessa reunião, quando a gente deu essa notícia, né, de que o Tony vai sair do cargo de CEO, vai entrar o Lucas, né, o Tony vai assumir o G4 Club. Na hora, cara, que a gente anunciou isso na sala lá, eu dei uma suspirada. E a gente tava com umas 80 pessoas no time, eu acho, né, nessa época. É grande, mas não era gigante, né? E eu lembro que eu olhei pro Lucas, e o Lucas, na hora que anunciou isso, o Lucas deu um sorriso assim de orgulho, né? De, pô, que legal, você é CEO, né? Mas eu juro a você, durou tipo uns 10 segundos esse sorriso dele. E você pensando, ele não sabe onde ele está se metendo. Exato. Aí a ficha caiu, aí o sorriso dele foi tipo assim... acho que eu me ferrei. Tudo isso? E, cara, admiro muito o Lucas, fez um trabalho genial, né? Tanto que tá aí o resultado, né? Mas, cara, isso está muito alinhado com o que eu falei antes, né? Dessa questão do tesão que eu tenho pelo time pequeno, o time raçudo, entendeu? Comendo, né? Cortando a grama, entendeu? Quando cheguei aqui era tudo mato, entendeu? Eu gosto dessas coisas. Por outro lado, a empresa com 400, 500, 600, 800 pessoas, você está na liderança de uma empresa como essa, a questão do risco... Eu gosto de correr risco, isso não me assusta muito. O que me assusta mais é do que você falou, por exemplo, é a questão da responsabilidade sobre a vida. Hoje nós somos responsáveis por 400 famílias, né? No mínimo, né? Diretamente, né? Fora indiretamente. Isso é uma responsabilidade muito grande, né? E tem que se ter muito cuidado com isso, né? E eu sou um cara que, embora seja de direita, embora seja, né, de meritocracia, etc. e tal, eu tenho um lado humano também forte. muito forte, né? E aí eu fico com muito receio, né, de algumas decisões, algumas formas como estão sendo tomadas, eventualmente prejudicar um pouco essas pessoas, essas famílias, entendeu? E aí isso me assustou também. De novo, como eu não tenho uma participação majoritária lá e não estou mais ditando tanto as regras... Você não pode virar o barco, né? Eu não posso, né? E aquilo também, né? Cara, construir isso durante 5 anos. A gente olha assim, para algumas pessoas parece uma jornada longa, mas é uma jornada super curta. Passa tão 5 rápido, anos passa num estalo, né? A chegar a um negócio do nível que chegou.
Ah, Tony, mas se você segura aí mais 1, 2, 3 anos, você vai ganhar muito mais dinheiro. Cara, sim, mas de novo, eu tenho ambição, mas, por exemplo, eu nunca tive a ambição de ser um bilionário. Uhum. Eu tenho a ambição de ter liberdade financeira, entendeu? De poder decidir semana que vem, cara, sei lá, tá na época que tá todo mundo indo para Bariloche, né? Para esquiar, eu adoro esquiar, fazer snow, né? Tá indo lá pro Cerro Catedral. Cara, eu posso ir semana que vem. Entendeu? Não preciso me programar para daqui a 6 meses e tal. Eu posso semana que vem, vou de boa e tal. Entendeu? Esse, para mim, a minha ambição financeira é um pouco dessa, entendeu? Tipo, como eu decidi meu carnaval esse ano, foi 2 semanas antes, vou esquiar em Chamonix. E aí fui, peguei o avião, a namorada, fomos esquiar em Chamonix, entendeu? Isso para mim é prosperidade. Né? Legal. Minha ambição é mais de tipo, beleza, qual que é o próximo desafio? Onde eu vou poder inovar agora? Onde eu vou poder mudar o mercado, onde eu vou poder contribuir para a sociedade de forma relevante, entendeu? E eu acredito que estou fazendo um pouco disso com esses outros negócios que eu criei. A Impéria, por exemplo, que é de gestão patrimonial dos imóveis, a gente está fazendo investimentos de maneira que eu nunca vi ninguém fazendo antes. Grupinhos pequenos, por enquanto bem reservado, bem exclusivo de investidores, mas que esses caras não tinham acesso aos investimentos do nível que a gente está trazendo para eles poderem fazer. Então, estou inovando no mercado nesse sentido. É uma empresa que a gente não sabe muito bem ainda o caminho para o qual ela vai seguir, mas dependendo do caminho que ela seguir, pode ter um impacto muito grande na sociedade, no mercado de construção civil e na sociedade, entendeu? Então, estou super empolgado com esse negócio. Legal. Né? Legal. A Vanguard é uma consultoria para empresas de pequeno e médio porte que também dificilmente iriam enxergar as oportunidades que elas têm, que a gente está enxergando lá dentro e criando esses spin-offs, esses outros negócios, que provavelmente vão ajudar no meu propósito de geração de emprego e de desenvolvimento econômico, entendeu? Então, eu estou nessa... E além desses 2 negócios, você está enxergando algo já de novo? Tem algo que você está mirando, que você está... E assim, acho muito legal te perguntar isso, né? Pelo mundo que você vive, em contato com tantos empreendedores, Sim. com tantos negócios diferentes e coisas lá de fora também. Para o que você está olhando, além dos 2 negócios que você já tem, e... o que você está enxergando de oportunidade no mercado? Cara, é engraçado, porque, como eu falei, né, eu não sou famoso, mas eu tenho muita credibilidade, né? E aí, desde que eu comecei, acho que essa vai ser a primeira vez que, de forma mais aberta, eu falei dessa minha saída do G4. Mas, obviamente, que né, a galerinha mais próxima de mim já vai sabendo aos pouquinhos e tal. E é engraçado, a minha namorada até brinca comigo quando eu chego de alguma reunião, de alguma coisa, aí ela pergunta, e aí, mais um convite para ser sócio? Tá todo mundo me convidando para ser sócio de tudo que você imaginar. Imagina, se a gente já recebe, né? Chega. Cada consultoria... Exatamente, né? exatamente. Todo mundo quer o percentual, né? Quando exato. eles veem alguém bom, a galera, não, vamos no percentual com a gente, vamos ser sócio. Eu vou te pagar esse fixo, mas Isso. o percentual vai ser mais agressivo. Tipo isso. E eu tô tomando muito cuidado, porque eu não quero me envolver com nada muito agora, exatamente porque Refletir tem tanta bem, né? oportunidade, eu quero dar uma olhada nessas oportunidades. Legal, eu já Tony. estou com 2 que eu tenho um compromisso, não é um compromisso operacional, mas eu tenho um compromisso e ajudo bastante no sentido de trazer indicação, apresentar para clientes, né? A maioria dos clientes da Vanguard, de certa maneira, foi eu que apresentei, entendeu? Eu que conectei com os meus sócios, que estão um pouco mais na operação e tal. Da Impéria, queira ou não queira, quando a gente vai fazer alguma rodada de investimento, a maioria dos investidores sou eu que estou trazendo, sou eu que estou apresentando as oportunidades, eles entram para o grupo lá e fazem o investimento. Então, tem um pouco já desse compromisso. Então, não estou buscando nada. Mas, assim, tem um mercado, voltando à questão do propósito, como eu percebi que a maioria dos pontos de inflexão, né, da minha vida foram momentos que eu estava bem de saúde, de cabeça, física e tudo, né? E nos últimos anos eu tenho dado um foco um pouco maior para essa questão. Acabou que surgiu uma oportunidade, eu não posso falar ainda, porque a gente está ainda no processo de contrato e tudo, mas surgiu uma oportunidade no mercado de bem-estar, de saúde e bem-estar, que eu estou avaliando, provavelmente devo virar sócio, é uma empresa internacional que está querendo abrir operação no Brasil.
e convidou um conhecido meu, ele me convidou, sabe que eu gosto um pouco desse segmento, e estou avaliando de abrir vou falar o segmento mais específico, mas não posso falar a marca nem nada, mas é no segmento de academia. Muito legal. Então, de academia fitness, né? Então, provavelmente devo estar me tornando sócio aí de uma rede de academias internacional que está abrindo no Brasil. Olha, que legal. Sensacional. Que legal. E Tony, até aproveitando esse gancho Mas só tô considerando isso exatamente por causa da saída do meu propósito. Não, porque está conectado com o meu propósito. Que está alinhado, entendeu? entendi. Tá. Alinhado. O Tony falou de uma empresa internacional que quer entrar no Brasil. Isso. Imagino que uma grande empresa. E eu gosto quando eu escuto, né, esses cases e essas situações de grandes empresas investindo aqui, né? Você, assim, pelo teu conhecimento, pela sua experiência, pelos seus contatos, negócios que você investe, assim, não dá pra gente fingir que está tudo normal. Né? Claro que assim, o negócio nunca é 100% estável, né? No Brasil ainda. Eu tô mais novo aí no mundo dos negócios, né? Fiquei muito tempo ali só venda. Então tô começando a enxergar muita coisa que eu não enxergava antes. A gente nesse trabalho de consultoria e de mentoria, a gente se deparou com players do mercado de suplemento e skincare, que é o que a gente mais atua, que na pandemia segurou demais, ficou com medo e segurou tanto que perdeu a mão. Quando ele quis voltar, ele já não conseguiu mais. Perdeu o timing. Exato. Perdeu o time e assim, mercado. perdeu share Perdeu, mesmo, perdeu né? o time, perdeu o share, prejudicou o caixa quem manda. Muito, assim, não da conseguiu gente voltar. entender um pouco os números, né, no projeto de consultoria e falar assim, cara, você investia isso, você faturava isso. E realmente a empresa, outros players dominaram. O cara investia quase mais do que eu faturo. Do que ele investia era mais do que eu faturo em um ano. E hoje eu estou faturando mais do que ele. Assim, foi impressionante a queda. E a gente viu outros players que foram para cima. Exato. Podem ter contado com um pouco de sorte ou não, mas assim, e que estão se destacando. Você falou o próprio Super Coffee, foi uma aí que veio estourando na pandemia. Exato, né? exato. Bode, enfim, dentre outros. Então, assim, diante de tudo isso, para o cenário atual, o que você enxerga que seria uma postura Tem duas adequada? coisas. Tem duas coisas aí dessa sua pergunta. A primeira, vou puxar um pouco para a questão da pessoa física, digamos assim. Né? Certo. Legal. Cara, como eu falei para vocês já em 2013, acho que foi 2013, essa empresa americana me contratou para ser o Country Manager aqui do Brasil. Né? Mesmo antes disso, eu sempre tive essa visão de, cara, o Brasil é um país complicado. Né? Eu amo o Brasil, mas é um país complicado, a realidade é essa. Então, cara, aproveitar que uma empresa americana está me contratando, parte do meu dinheiro eu vou deixar nos Estados Unidos em dólar. E outro dia eu estava numa palestra de uma empresa de proteção patrimonial. E eu não lembro o nome do autor dessa frase, mas ele mostrou lá, era um senhorzinho já que investe há muitos anos e tal, super experiente. Ele falou, eu já vi o dólar valer R$1. Já vi o dólar valer R$2. Já vi o dólar valer R$3. Já vi o dólar bater 5,50. Não tenho a menor dúvida que eu vou ver o dólar valer R$6, que eu vou ver o dólar valer R$7. Agora, $1 sempre custou $1. Ou seja, o dólar, que é o padrão, né, que é a moeda padrão do mundo, sempre vai ser $1. Tem a inflação, mas, né, ele não cresce tanto quanto o câmbio tem crescido. Né? Então, cara, isso aí para mim bateu muito assim. E eu desde aquela época, desde 2013, eu tenho dinheiro fora do Brasil. Né? Não por acaso eu fui esquiar em Chamonix, agora no Carnaval, porque Chamonix é do lado de Genebra. Né? E eu fui conhecer um banker, né, que eu fui conectado lá em Genebra. Um cara fantástico. Ficou 3 dias comigo e com a Ju. A Ju é do mercado financeiro, minha namorada é do mercado financeiro. E a gente ficou lá rodando o banco, conhecendo o caso de câmbio, conhecendo um monte de player que ele apresentou pra gente. E, cara, eu cheguei à decisão que, parte do meu patrimônio
né, vou mandar para fora do país, infelizmente. Eu adoraria deixar ele aqui no Brasil para gerar riqueza para o Brasil, mas uma parte, não é uma parte muito relevante, mas uma parte dele, preciso mandar para fora do país para proteger, exatamente pelas questões que você falou. Né? Isso é padrão. Né? Acho que todo empresário deveria fazer isso, independente até do tamanho. Ah, mas eu sou pequeno ainda, cara. Que bom, aproveita enquanto você é pequeno, faz para você criar esse hábito. Para você ter esse costume, para você já estar preparado para, se eventualmente você se tornar grande, você já está com isso, não ser uma novidade para você. Legal. Né? Então, isso na pessoa física. Né? Na pessoa jurídica, cara, eu acredito muito no potencial do Brasil para praticamente qualquer tipo de negócio. E eu acho, como você falou, o exemplo aí da pandemia, eu acho que não vai ter... Talvez esteja errado, eu não gosto muito de falar de forma assim absoluta, mas eu acho que nunca vai existir um momento, uma época, onde vai estar tudo calmo, vai estar tudo perfeito. Eu estava no começo do ano, né, eu ajudei a Ju a tirar o CNPJ dela lá, e ela, né, não reclamou, né, mas ela comentou: nossa, leva 7 dias para tirar o CNPJ. Eu não sei se são novos, vocês dois são mais novos que eu, mas eu lembro da época que tirar um CNPJ às vezes levava 4 meses, 3, 4 meses. Era um sufoco, você comemorava quando saiu o CNPJ. Então você entendeu? falou, tá ótimo, 7 dias. Não, hoje né? tá tipo 7 dias. Falei, nossa, que maravilha, entendeu? Então, tipo assim, cada época vai ter suas dificuldades, entendeu? Seus momentos. Aí, mas antigamente era mais fácil fazer negócio. Cara, você fala porque você tá no futuro, né? Na época lá atrás, o cara pensava do mesmo jeito, né? Não, na época do meu avô é que era fácil, hoje tá difícil. E vai ser sempre assim. É verdade. Só que aí tem um ponto que eu acho que se o empreendedor entender, ele consegue eventualmente aproveitar melhor essas sacadas, como você citou o Super Coffee aí, por exemplo. Né? Cara, é entender que dificuldade existe e vai sempre existir. Ela só vai mudar, são diferentes. Se ela sempre existe e ela sempre vai existir, não lamenta. Não espera, né? Não tem lamenta. hora. E controla o medo. Não é não ter medo, né? Não ter medo é meio que impossível, né? Mas é tipo assim, aquela frasezinha, né? Meio piegas, né? Tá com medo? mesmo, vai né? com medo mesmo, entendeu? Tipo, não de maneira irresponsável, porque, de novo, você está numa empresa, você provavelmente é responsável por algumas famílias. Né? Então, vai de forma responsável, mas se arrisca, entendeu? E é o que a gente fala muito lá no G4, né? E a gente ensina muito isso, né? Cara, se baseia em dados. 80%, 70%, 80% se baseia em dados, 20%, 30% se baseia na sua intuição. E vai-se embora. Legal. 100% em dados é difícil, né? E 100% em intuição também tem uma grande chance de dar errado, né? Então, se você conseguiu chegar lá num certo nível de segurança, através do que você está analisando lá dos dados, o restante, cara, é a sua intuição. E se você segura muito para tomar a decisão, porque a sua intuição fica, né, te fazendo duvidar e tal, não sei se eu confio ou não confio, cara, você vai perder o time. E aí acontece isso que você falou, o cara ficou para trás, ficou para trás. Gostei muito disso, de dados com intuição. Mais dados, mas traz a sua intuição também, Jeff né? Bezos ensina isso, né? Ele tem lá as tomadas de decisões do Jeff Bezos, né? O fundador da Amazon, né? E ele fala, cara, tem um tipo de tomar decisão que são irreversíveis ou difícil de serem revertidas, e existe o tipo de decisão que são facilmente reversíveis, né? Cara, é fácil de ser reversível? Toma a ideia. Mesmo que ela seja 20%, 30% com dados e 70% de intuição, mas se ela é facilmente reversível, toma a ideia, toma a decisão, vai lá e faz. Se ela é difícil de ser revertida, aí procura um pouco mais de dados, procura um pouco mais de base para tomar a decisão, mas nunca vai existir uma decisão que é 100% baseada em dados. É difícil, entendeu? Legal. E aí você adota esse sistema, você começa a ter mais velocidade nas decisões. Por isso que o G4 também teve esse sucesso. Por exemplo, na pandemia, a gente, se não me engano, foi em abril que o nosso faturamento despencou 90%. Rapidamente eu comecei a pensar, cara, a galera precisa continuar aprendendo a empreender, desenvolvendo melhor suas empresas, inclusive agora, que está nesse momento super que precisa caótico. de ajuda, né? Não sabe também. Pô, né? a gente vai adotar então esse medo, né, descontrolado e ficar, né, sem fazer nada? Não, vamos esperar isso passar. A gente não sabe se isso vai passar em 1 mês ou 3 anos, né? Ou se é o fim do mundo. A gente estava nessa dúvida na época, né? E, cara, a gente falou, bom, então as pessoas precisam continuar tendo aprendizado. Muita gente já tinha comprado as nossas imersões. A gente estava com uma fila de espera de 3 meses na época. Aí,
como que a gente faz? Eu falei, cara, vamos... O que importa pra galera é o conteúdo, né? O relacionamento de estar num lugar físico e tal, não sei o quê, a gente pode prometer para eles que vai fazer assim que flexibilizar, né, o contato físico. Então, vamos entregar o principal agora, que é o conteúdo, de forma online. Aí a gente fez o programa híbrido, que o cara tinha a aula, né, que ele tinha normalmente na sala de aula, e depois, quando houvesse a flexibilização do contato físico, a gente iria fazer um evento presencial para eles. E foi o que a gente fez. Entendeu? E, cara, não baixamos R$1 do nosso ticket médio na época. Pelo contrário, acho que E no conseguiu meio... aumentar o alcance também, Não, né? Muito, né? Absurdamente. Tony, empreendedores de sucesso, o que eles têm em comum na sua visão e com tantos empreendedores, né, que você lida? Cara, vou chover no molhado, mas... Então, eu até posso somar nessa pergunta? Pode. Você consegue pensar em algumas coisas que talvez não sejam tão... Legal. Chover no molhado. Chover no molhado? Pô, você me dificultou, para. hein? Ó, a partir de agora é só Carol Não faz pode perguntas. falar de persistência. Disciplina, que ele é Cara, proativo, que disciplina ele eu sou tomou contra, viu? risco. Disciplina eu sou Polêmico. contra. E eu vou explicar. É Tá. polêmico, Mas o número 1 é resiliência. Aí vai sair assim, Tony fala que para ter sucesso não precisa de disciplina. Mas, cara, se precisa, como que eu cheguei a ter sucesso, né? Se eu considero que eu tenho sucesso. Porque a forma de disciplina às vezes é diferente. Mas quem me conhece sabe que eu não sou disciplinado. Tá. Entendeu? A disciplina em excesso depende muito, né? Aí tem, por exemplo, eu sou disciplinado, mas eu adoro o Joko. Conhece o Joko liderança extrema, do Extreme Leadership? Ah, sei. Eu li esse livro. Joko Extreme Willing. Leadership. E ele é disso, né? Ele é Do disciplina, militar e tal, lá, né? Do exército. militar e tal. Eu adoro ele. Mas eu adoro ele sabendo que eu não sou daquele jeito, entendeu? E que eu nunca vou ser. Entendeu? Eu sou um indisciplinado. Eu sou um cara... Cara, sei lá, eu sempre fui indisciplinado. Agora eu tenho resiliência. Perfeito. Eu tenho essa questão do tipo assim, quando eu tô focado em algo, para aquilo ali eu tenho disciplina. Entendeu? Agora, se você falar, não, você é um cara disciplinado na sua vida, você acorda sempre no mesmo horário, tal, Come a mesma coisa, você come treina, direitinho, né? você treina, você tal, não sei o que, aquele robô, aquela máquina, né? Que algumas pessoas, né? E, cara, eu não acredito que ninguém consiga, mas se consegue, parabéns. Eu admiro, eu gostaria de ser assim, mas eu não sou. E eu acho que esse é um ponto que hoje em dia a gente fala tanto dessa questão da disciplina, que pode gerar uma autocobrança, né? uma cobrança negativa naquela pessoa que, como eu, não é. Tá. Entendi. E aí, trazendo um pouco do slogan aqui do programa, né? Pessoas comuns, resultados incomuns, né? É um pouco disso, cara. Eu me considero uma pessoa comum. Entendeu? Eu não sou disciplinado, eu não sou o mestre da disciplina, não sou o cara mais inteligente que eu conheço, pelo contrário. Mas boa parte das pessoas do meu time lá de 400 pessoas talvez sejam mais inteligentes do que eu. Legal. Mas, pô, é o que dizem, né? Eu sou bom em seguir essas coisinhas que falam, entendeu? Do tipo, contrate pessoas melhores do que você. Porra, no começo do G4, se você olhasse para o meu time lá do começo, que coincidentemente ou não, acho que não, boa parte dessas pessoas do começo viraram sócios nossos lá na frente, né? Nosso programa de Stock Options. Por quê? Porque eram pessoas excelentes. Legal. Que eu precisava ter essas pessoas excelentes comigo, entendeu? O João Vitor, que hoje é um dos sócios mais relevantes do G4, eu contratei ele, sei lá, tinha 7 meses, 8 meses do G4, né? E aí eu contratei ele. Falei, cara, o Nardon me apresentou a ele e falou, Tony, conversa com esse cara, que a gente estava começando a fazer digital, né? Conversa com esse cara, que esse cara aqui entende pra caramba de digital e a gente tá apanhando nisso. Falei, beleza. Fui almoçar com o João Vitor. Falei, cara, esse cara não sabia nem o que ele tava falando na conversa. Mas é ele, né? Muito mais inteligente do que eu. Se eu fosse um cara de ego, né? Eu falava, não vou contratar esse cara não, que esse cara vai... Eu vou ficar ele mal. é gêniozinho mesmo, Ele é gênio, ele é gênio. Ele lá no curso. Aí eu falei, velho, voltei pro Nardon, falei, Nardon, dá um jeito da gente contratar esse cara, velho. Ele deve ser caro, mas... Foda-se, contrata esse cara. Entendeu? E aí a gente contratou e virou o que virou. Né? Um cara muito mais inteligente que eu tá lá trabalhando e, porra. Então, assim, é isso. Eu sou bom de fazer essas coisinhas que as pessoas falam, você faz essa receita? Cara, eu vejo tanta gente, você precisa conhecer a minha metodologia, o meu framework, o meu modelo. Cara, beleza, né? Você pode ter criado algo que é uma junção de várias coisas e quer chamar de seu. Tá bom, tudo bem. Mas, cara, não vai reinventar a roda.
entendeu? Eu, pelo menos, né? Aplica, né? Faz. Eu, pelo menos, eu não tenho a menor pretensão de querer reinventar a roda. Né? É isso que tem que fazer? Beleza, eu vou lá e faço. Entendeu? Então, eu acho que a característica, né, de empreendedores de sucesso que eles têm meio que em comum é essa questão de... Tá aí. Não é a disciplina, não é somente a resiliência, não é somente a disciplina, mas é o fazer o que tem que ser feito. Legal. Verdade. Agora, tentando aprofundar até um pouco mais nisso. O que você percebe, o que você sabe hoje, no patamar que você chegou, que antes, assim, vou te chamar de grande empresário, tá? Porque, assim, de fato, é menos de 0,1% dos brasileiros constroem um negócio do tamanho que você construiu. Né? Então Infelizmente, queria que fosse mais. Infelizmente. Assim, o que você sabe hoje que você não sabia 5 anos atrás? O que você fez nesses últimos meses que você não sabia fazer, que você não estava preparado, que te ajudaram a construir um resultado acima da média? Cara, legal. Eu acho que foram 2 coisas que a gente conversou aqui, cara. Uma foi entender que a minha contribuição estratégica, né, isso foi uma construção, né, com o tempo, mas que a minha contribuição estratégica é muitas vezes mais valiosa do que a minha construção operacional. Eu acho que isso foi uma mudança fantástica que eu percebi nos últimos 2 anos, digamos assim. Que isso está totalmente ligado àquela grande dor que uma boa parte dos empresários tem, né? Como que ele se desprende do operacional, como que ele delega o operacional com confiança, né? E parte para enxergar o estratégico, né? Mais de cima. Certo. Eu acho que isso. E a segunda questão, o segundo ponto, eu acho que foi eu conseguir... acho que foi essa... Como é que eu falo? Essa consciência, ter essa consciência de como a minha performance no trabalho depende muito da minha performance física e mental. Uau. E como uma coisa, né, não está desconectada da outra. Né? Pode até se dizer aquela questão que a gente fala, né, o CPF e o CNPJ, eles se confundem, né? E é verdade. Só que se você dá tanto peso ao CNPJ e acaba deixando o CPF de lado, isso vai ter consequência no CNPJ. Né? Agora, aí eis a grande coisa, e eu ainda não tenho uma resposta para isso, acho que nunca voltei, acho que ninguém tem, o quanto que você tem que balancear isso. Porque, de novo, né, se eu tivesse cuidado do CPF lá atrás, será que o CNPJ estaria como está hoje? Tão entendeu? Forte, né? Talvez tivesse mais. Talvez tivesse até mais. Não tem como responder. Não dá para saber. Não dá para saber. Porque, assim, para mim... Mas o que eu tenho certeza hoje é que eu exagerei. Tá. Entendeu? Eu acho que o desequilíbrio foi grande. Eu acredito no desequilíbrio, eu acho que é importante ter o desequilíbrio em momentos. Essa questão de buscar o equilíbrio total, perfeito, a todo momento, não existe. Só que eu acho que eu deixei desequilibrar demais. Eu não sei se existe, né, uma verdade também absoluta sobre isso, mas eu sinto, assim, tudo aquilo que de fato a gente foca mais expande. Sim. Então, assim, focou Perfeito. mais no trabalho, Perfeito. eu acredito num CNPJ mais forte. Perfeito. Agora, também não dá para o CPF ser fraco demais, porque senão ele também não aguenta sustentar Perfeito. por muito tempo. Perfeito. E às vezes não é só assim, o físico, né? Eu tive uma pequena fase que eu me peguei matando treino, que eu sempre, assim, faz, sei lá, desde 2007, 17 anos que eu treino, e eu sempre fui disciplinado com o treino. E eu tava numa fase ali no multinível que eu tava crescendo demais e a agenda muito cheia e viajando muito e tal. E pela primeira vez eu me peguei matando o treino. Deixando de treinar e comendo uma porcaria na rua, porque cada hora eu tava numa cidade diferente e tal. Só que aquilo começou a afetar minha autoestima, sabe? Um pouco do meu emocional. Total. E na hora que eu percebi, eu ajustei, né? Agora, Então você agiu rápido, né? Eu agi rápido. Agora, uma coisa que
que eu acho que é mais recentemente que eu venho voltando a equilibrar, é a questão de lazer, né? Sim. Eu mesmo, quando eu conheci a Carol, a gente tá junto há 3 anos, 2 meses e 14 dias. Ô, louco! Olha aí, hein? A gente brinca muito, porque ele sempre brinca com os dias. Aí, às vezes, tem outro casal, aí, naturalmente, a mulher Já fica olha aquele pro clima, homem né? e fala, "E Já você, fica amor?" aquele clima, né? Muito bom. Mas a real é que a gente nem tem data exata de É começo. carnaval. Porque assim, foi carnaval e eu não pedi. Tá E ótimo. quando viu, tava namorando. É. E quando viu, tava morando junto. Recentemente eu pedi noivado e tal. Muito enfim. bom, muito bom. E aí, quando a gente se conheceu, eu lembro que chegava final de semana, ela falava, e aí, vamos fazer o que esse final de semana? Eu falei, trabalhar. Porque no multinível, o que a gente faz final de semana? Trabalha. Você sabe? Reunião. E eu já vinha ali... Reunião, é? Reunião. Reunião. E eu já À vinha... noite faz o quê? Reunião? Reunião. É isso aí. E eu vinha há 10 anos, cara. É. Que eu, Caramba. sabe, não tava nem aí pra final de semana. Aham. Mas eu tinha lá, batia todas as metas, então, pô, viajei o mundo com a empresa, né, enfim. Mas no normal ali era trabalhar. Aí ela, não, mas vamos, você não vai beber, vamos tomar, não. Eu falei, não quero beber, que senão amanhã me atrapalha, eu não consigo trabalhar e tal. E aí essa aqui, não, só um vinhozinho. Eu falava, pode ser. Ela chegava com 2 garrafas. Eu falava, nossa senhora. Mas foi bom, porque ela... mais do corporativo, Aham. ela trabalhar muito durante a semana, mas Isso. final de semana É ela um para tempo relaxar de- e tal. E agora que eu tenho equilibrado isso Legal. e realmente faz diferença você ter tempo para Faz você, para muita você descansar, diferença. para você relaxar, que você volta melhor na segunda-feira, né? Isso foi algo que eu não tive tanto problema, porque na empresa americana lá que eu trabalhei, eles tinham uma política lá que é fantástica. Infelizmente, a legislação brasileira não permite, a última vez que eu chequei, mas é o que eles chamam lá de Unlimited PTO, né? Unlimited Paid Time Off. Então, você tinha... E também isso depende muito da cultura da empresa, né? Mas você tinha tempo ilimitado de férias, você que decidia quanto você tirava de Uau. férias, pagas. Não era tipo assim, vou tirar esse mês e não vou receber o meu salário. Não, você tirava o quanto você quisesse. Tá. Com uma boa cultura da empresa, cultura de fazer acontecer, propósito e tal, não sei o que era o caso da empresa que eu trabalhava, tinham estudos que mostravam que, na verdade, as pessoas tiravam menos férias do que o processo padrão, né? Que era de um mês de férias. As pessoas tiravam 15 dias, 10 dias, 12 dias, 20 dias. Raramente tinha um caso que tirava 30, muito menos ainda um caso que tirava 40, 50, 60 dias. Coisa. E nessa empresa em particular que eu trabalhei, ninguém olhava com maus olhos se você tirasse 60 dias no ano. Só que era muito raro alguém tirar, entendeu? Mas aí eu me aproveitei, eu pensei nisso. Eu falei, cara, já que eles estão dando isso, eu vou usar... E eles forçavam muito. Galera, vocês estão precisando tirar mais férias. É bizarro essa empresa. Vocês estão tirando poucas férias, tem que tirar mais férias. Porque eles percebiam que quando você está com esse estado, né, de você relaxar minimamente, né, o final de semana era o mínimo, né? Mas de você tirar algumas fériasinhas e tal, 5 dias aqui e tal, vou tirar 3 dias aqui. Eu tinha muita reunião em Madrid, que tínhamos um escritório lá. Era normalmente 3, 4 dias de reuniões lá. E aí eu tirava 3, 4 dias e ia para Barcelona, que eu adoro. Aí ficava lá em Barcelona, 3, 4 dias de férias. Ia muito para Seattle, que a sede da empresa era lá. Aí tirava 3, 4 dias e ia conhecer algumas cidades ali por perto e tal. Ia para Denver, que tinha outro Legal. escritório lá. Conhecia cidades por perto e tal. Cara, voltava fresco. Zerinho, entendeu? Zerado. Bateria carregada. E eu sentia muito isso também, assim, até na minha alegria mesmo. Porque E eu mantive isso no G4. Isso é legal. Desculpa interrompendo. Imagina, Mas que eu isso. mantive isso no G4. Foi algo que, para mim, né? Então, esse é o lado- tentei seu lado manter para a social. empresa, mas esbarramos em algumas questões aí da legislação trabalhista que não permite. Esse tipo tinha que ser tudo controladinho e tal, um saco. Mas para mim eu mantive. Legal. E eu fazia isso. Tipo, vai ter um evento do G4 Club na Bahia. você estende, né? Eu estendia. É. Eu falava, Entendi. os 2, 3 dias depois do evento não conta comigo para nada. Tô relaxando. Entendeu? Desculpa te Não, interromper. eu ia falar assim, eu sempre trabalhei também com resultado. Eu falo que a melhor coisa para mim foi sempre trabalhar com resultado. E então eu percebia isso. Quando eu relaxava um pouco, viajava, tirava ali uma mini férias, mas sempre muito comprometida também, trabalhava Sim. demais na semana. É. Eu percebia isso, que na segunda eu voltava melhor, eu voltava com Exato. energia. Às vezes até falava assim, como é que você dá conta de tudo? Assim, tô feliz, então vamos fazer e vamos buscar o resultado. É isso E aí. a felicidade, ela traz um pouco pra gente, né, desse impulso a mais. Traz.
Demais, sem dúvida. Então, foi o que eu percebi. Aí, quando a gente começou o nosso relacionamento, eu falava muito pra ele, mas a gente precisa fazer mais coisas, né? Então, hoje Precisa de são... experiências, ela falava. Experiências, eu falo. São vários finais de semana que a gente decidiu, assim, realmente a gente fala, né, pagar o preço e trabalhar. Mas tem outros também que a gente literalmente vai curtir, né? Tem que E fazer bom. isso. Tem que fazer isso, sem dúvida. A pergunta final é a seguinte. Imagina... Essa que eu queria. Começa com imagina. Ó, Dom, a minha noiva disse que eu quero perguntar essa. Essa, né, amor? Que Eu que falei, eu quero. escolhe aí. Aí eu grifei É essa aqui, que ó. eu quero perguntar, Amor, né? você quer perguntar essa. Entendi. Então vai lá. Muito bom. Imagina que você virou sócio do Elon Musk, Tá. tá? E que você está indo passar ali os próximos anos ajudando ele com a colonização de Marte. Pô, Tá. legal. E você vai ser obrigado a me deixar no controle dos seus negócios, Tá. tá? O que quer dizer que a saúde financeira da tua família depende de mim, da minha performance, Tá. da minha capacidade de gerir seus negócios. Tá. E você tem pouquíssimos minutos para me dar alguns conselhos Tá. para garantir que eu consiga ser bem-sucedido, tá, na liderança dos projetos, dos negócios que você tem. Tá. Quais as principais dicas você me daria? Caramba. Legal. Cara, eu acho que eu diria o seguinte. Foca nas pessoas. Se cerca das melhores pessoas. Foca no propósito, né? Aí é um desafio, né? Porque cada um tem o seu propósito, mas enxerga como que o seu propósito se encaixa no propósito desses negócios, de alguma maneira. E, cara, toma cuidado com o foco. Muitas vezes a gente quer ter o nosso próprio foco, né? Eu quero seguir, que o caminho siga por esse caminho. Eu quero que o meu produto siga por esse caminho. E muitas vezes a gente esquece que, na verdade, quando você resolve empreender, você resolve ser um servidor. Você está lá para servir. Muito mais do que para liderar de forma, né, pejorativa, né? E muito mais do que mandar. Né? Eu decidi que a minha empresa vai por aqui. Eu decidi que o meu produto vai por aqui. Que legal, você pediu permissão para o seu cliente? É por aí que ele quer que a sua empresa vá? É por aí que ele quer que o seu produto vá? Né? E o pior de tudo não é tão simples quanto você chegar para o seu cliente e perguntar. Entendeu? Nem ele sabe às vezes. Ele não o que sabe. Ele Ele quase nunca sabe. Entendeu? Então você tem que entender, você tem que conviver, você tem que investigar, você tem que estar junto. Entendeu? E você tem que entender qual que é o foco do seu cliente. Né? E muitas vezes a empresa crescendo, você vai perdendo essa conexão. Por isso que eu comecei por foca nas pessoas. Né? E não só pessoas clientes, mas pessoas também internas, né? Pessoas do seu time. Então, se eu tivesse que ir para Marte com o Elon Musk e alguém fosse tomar conta dos meus negócios, eu acho que eu falaria isso, cara. Foca nas pessoas, traz pessoas boas para estar junto de você e cuida, né? Encaixa o seu propósito no propósito dos meus negócios, né? Vê onde eles têm algum tipo de interseção, onde eles se encaixam, porque eu preciso que você se apaixone pelo propósito, né? E foca no foco do cliente, não no seu foco, entendeu? Não para onde você quer que a empresa vá, né? Ou não para onde você quer mandar tal coisa, mas como que eu posso servir melhor o meu cliente. Eu acho que é aí que mora o sucesso. Incrível. Essa é boa demais. Como que não podia encerrar esse episódio sem Aí, essa? tá vendo? Graças a você que quis, né? De acordo com ela, quis essa pergunta.
Tony, você é esperto, Tony. Muito bom, muito bom. Ô, Tony, eu sei que você é um pouco mais low profile, né? Mas falou que Mas nos agora últimos já tempos vem você tá... livro, já, né? Podcast. Para as pessoas que ainda não te conhecem, quiserem te acompanhar, quiserem ter acesso a algum conteúdo, alguma coisa sua, onde que eles podem te encontrar? Acho que o lugar mais fácil hoje é no Instagram mesmo. Meu LinkedIn anda meio abandonado. Eu vou até dar uma atualizada lá nele. Mas acho que o Instagram funciona muito bem. Então, @Tony Celestino, né? Tony com Y, Celestino com C de casa. E, cara, lá eu tô voltando aos pouquinhos a fazer um pouco mais de conteúdo, abrir umas caixinhas de perguntas. Eu não vou dizer que eu sou bom de responder DM, mas eu respondo todas. Ao contrário do meu WhatsApp, eu tenho, acho que eu estou batendo 900 mensagens não lidas no meu WhatsApp. Nossa. Vou dar essa dica, mas não abusa, tá, galera? Mas se quer... Se ele não respondeu no WhatsApp, você manda na caixinha de perguntas. Pior que é bem por aí mesmo. É bem por aí. O Instagram tem sido uma ferramenta muito boa para me comunicar com o público. Né? O WhatsApp eu já meio que desisti. Então, se eu não responder no WhatsApp, pergunta no Instagram, a chance de responder é um pouco maior. Legal. Tony, queria te agradecer, obrigado pela presença, pela disponibilidade, pela entrega. Tenho certeza que agregou demais. E a gente em breve marca a próxima para você vir falar aí do novo projeto, do livro. Vai ser um prazer te receber mais vezes. Quero vir falar do livro, do curso, falar da empresa que eu não posso falar hoje. Perfeito. Falar do sucesso das empresas novas que eu criei, sem dúvida. E como foi, né? Trazer de novo, né? Exato. Construir. Muito legal essa jornada. Quero estar de volta aqui. Obrigado pela oportunidade, cara. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito. Obrigada. E, cara, depois, quando eu voltar a fazer o meu podcast, aí eu chamo vocês para vocês também serem entrevistados lá. Vai ser um prazer. É isso aí, pessoal. Com vocês, no Made in Brasil, Tony Celestino. Aê! Obrigado.